Aleluia. Aleluia. Assim, que era lindo assim, meu noivo esperando. Eu abro a minha casa, podes morar aqui, podes morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim.
faz tremer as pernas. A porta aberta é você. É tudo sobre você. Faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a Tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A é tudo sobre você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Eu tô vendo que o negócio não vai prestar hoje aqui, irmão. Eu vou falar igual o meu pastor. Se eu fosse você, ir embora agora, que o negócio vai pegar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento, fique à vontade. Aleluia. Aleluia. Sabe o que é mais legal de a gente ver um ano começando? É a gente ver que a gente continua queimando. Sabe? Isso é muito bom. Apesar de tudo que a gente viveu, 2020, 2021, isso não apagou o fogo da igreja do Senhor, cara. A igreja do Senhor, ela continuou estralando, queimando em suas casas. Eu acho que foi um chamado para mais perto, eu entendo isso. Mas está na hora de a gente trazer a memória o que Ele nos disse antes da pandemia. O Brasil estava vivendo um despertamento para as nações, irmãos. E vai continuar vivendo. Porque Deus tem um propósito para essa nação. Deus tem um propósito para essa nação. Eu vejo que Deus está incendiando os nossos pés. E vai chegar a hora, irmãos. Vai chegar a hora. Essas fronteiras vão se abrir em nome de Jesus. Estou 2 anos sem ir para a Ásia. Já está me dando uns tiques. Mas eu estou esperando. Para onde eu preciso ir, ainda está proibida a nossa presença. 2 anos de base parada. Mas a gente está com um sorriso na orelha. Porque é hora que soltar a gente, irmão. A gente está assim, né? Com vontade de colocar tudo aquilo que o Senhor colocou para dentro, para fora. E eu sei que vai chegar um tempo, né? Para você que não me conhece, meu nome é Gladson, eu sou do Mevan de Itajaí, e trabalho com missões na Ásia, né? Há alguns anos. Está comigo hoje o Elias. Fica de pé, Elias.
Elias, um moço casado, muito bem casado, bastante tempo casado. O Elias é um dos diretores da missão, está comigo, né? A gente está trabalhando bastante. Embora a gente não tenha ido a campo, mas a gente está preparando pessoas. E vai vir novidade por aí, né? Em julho, eu não posso falar o que, mas a missão está preparando algo muito legal. E nós vamos receber bastante gente em vários lugares do Brasil. E logo, logo você vai saber do que se trata, né? Se eu fizer a divulgação agora, os meninos me matam. Então a gente não conta essas coisas para pastor, né? Dá uma vontade pra gente falar, né? Eu falo, irmão, guarda segredo de mim, porque dá vontade de falar, né? Mas a gente tá comprometido com a causa do Senhor, assim como vocês estão. Aliás, irmãos, antes de começar a pregar, deixa eu dizer uma coisa: como é lindo ver o que vocês estão fazendo aqui. Vocês são referência para essa nação, cara. Vocês podem ter certeza disso. Eu vejo pureza nas movimentações, eu vejo vontade de ganhar almas, eu vejo um coração em amor de fato. Eu sempre falei isso desde a primeira vez que eu vim, que Deus não tinha dado o nome amor e graça por acaso, né? Eu vejo amor e graça nessa casa, desde que eu conheci essa casa. Aleluia. Esse aplauso é para o Senhor mesmo, porque é tremendo. A gente estava se lembrando hoje da primeira vez que eu tive contato com o Joab, né? Primeiro lugar, né, que vocês abriram e tal. Aí o Jackson, o pastor Jackson lá do Mevan, foi o Jackson, né, o Jackson me ligou, falou: cara, tem um pastor que está começando um trabalho numa cidade chamada Sombrio. Quando a gente ouve esse nome a primeira vez, a gente assusta um pouquinho, né? Sombrio, ninguém me convida para ir para um lugar, sei lá, cheio de glória, né? Tomados do Espírito, podia ter uma cidade dessa, né? E aí, Sombrio, mano, Sombrio, cara. E tem um pastor lá que está começando um trabalho, ele saiu do ministério, Deus deu uma palavra, e ele queria que você fosse lá, né? E aí eu falei: não, Jackson, é bênção, o pastor lá é bênção. Não, é bênção, é bênção, é bênção. Aí, então tá bom, cara, vou lá, né? A gente tem esse coração. Eu gosto muito de lugar que tá começando, cara. Deixa eu falar uma coisa real, esquema no meu coração. Eu gosto de ver o trabalho nascendo. Eu amo isso, amo ir em lugar. Aí eu cheguei, terminou a administração, o Joab veio todo sem jeito. Você já conhece quando ele tá sem jeito. Ele vai te rodeando, ele faz igual os filhos dele, assim, sabe? Ele vai te rodeando. Aí ele assim: pois é, pastor, poxa, a gente queria te agradecer que você está aqui, né? Você veio de tão longe, mas assim, você sabe que a gente está começando um trabalho aqui agora, né? Aí ele assim: pois é, assim, a gente não vai poder te levar para jantar, porque, cara, a gente está começando agora. E tudo que a gente tinha era um cachorro quente, mas os irmãos comeram. Assim eu conheci o Joab. Aí, cara, passa alguns anos, a gente vê um monte de projetos distribuindo alimento. Uau! Vocês não foram chamados para alimentar quem está de barriga cheia, eu entendo isso. Nada passa, meu irmão, nada passa despercebido debaixo da ação do Espírito Santo, né? E olha aí, olha o que Deus fez. Aí um tempo atrás eu fui chamado para a reinauguração do novo templo. Meu amigo tá ficando chique, cara. Eu falei: meu, não tinha dinheiro para dar um cachorro quente, agora tá me chamando para a reinauguração do novo templo. Aí lá vem eu para a reinauguração do novo templo, né? Aí a primeira coisa que eu falo quando eu cheguei no outro lugar que vocês estavam, que ia ficar pequeno. A primeira coisa que o Joab me avisa quando eu cheguei aqui: pelo amor de Deus, não fala que vai ficar pequeno, cara. Eu vou estar dando o recado, Joab, pode relaxar, mano. Pode relaxar. Eu sou esse cara que eu falo na água, tá? Fica tranquilo. Aleluia. Mas a gente vai ver na mão de Deus, né? Eu gostei muito desse tema. Eu acho até meio suspeito vocês me chamar para abrir uma conferência com esse tema, né? Levanta a fé até as últimas consequências, né? E a gente vai falar um pouco disso. A gente vai falar, mas eu vou para o campo da razão, para a gente entender a fé.
eu não quero entrar no período medieval, quem é estudado, né, os letrados acadêmicos. Eu não vou entrar nesse contexto medieval onde essa discussão se tornou sólida, né, e que muitos foram desenvolvendo uma filosofia teológica, né, que você sabe que a teologia, e a filosofia, né, eu não resisto, cara, vai dando uma coisa na mão assim, ó. Elas se misturam, né? Então assim, é muito legal isso. A gente vai percebendo algumas coisas, né? Porque a filosofia, na realidade, ela era a expressão de uma cultura do saber, e as pessoas na época que eram cabeças pensantes, né? Homens que pensavam mesmo, e de alguma forma, nesse período medieval, que é uma coisa importante, a igreja, por meio da filosofia, ela ditava alguns princípios e valores, né? E isso ia sendo trazido, incutido na sociedade, mesmo que a sociedade não percebesse, né? Eu gosto muito do princípio por detrás disso, de a gente mesmo sem a sociedade perceber, a gente está incutindo princípios e valores de Deus, né? Eu acho que a igreja se torna muito efetiva quando ela traz para esse universo, entre aspas, racional, a expressão da sua fé, né? E esse período foi um período muito importante para esse tipo de desenvolvimento. E aí surgiram alguns pensadores e que consideravam a filosofia e que consideravam o pensar da razão importante para a manifestação da fé. Embora eu não vou entrar nesse período, mas eu quero trazer uma leitura bíblica acerca disso e de como isso é importante. Porque, irmão, você só vai ir até as últimas consequências se de fato você entender o que Deus está querendo para você. Você só vai se entregar para as coisas de Deus se você ver verdade de Deus naquilo que você pretende se entregar. Se você tiver 1 milímetro de dúvida, esse 1 milímetro ele pode tomar 3 metros de altura. A ideia de Deus é que a gente realmente se entregue aquilo que Ele deseja totalmente. E a gente começa a ver vários exemplos bíblicos de total entrega, e essa entrega ela é muito importante. Eu queria que você abrisse comigo, a gente vai começar a pintar o quadro em 1 Coríntios 1. E antes de a gente fazer uma leitura, eu tenho um recado de Deus para entregar aqui, meu irmão. E eu não sou muito de fazer isso, um monte de timidez, né, quando eu vou fazer esse negócio. Mas eu pedi para você sair do teclado, não foi à toa, meu irmão. Não foi porque você não toca bem, não canta bem, nem porque você não é ungido, porque você é um cara ungido. Mas Deus me deu uma palavra, eu queria te separar para poder te liberar uma palavra. Eu vejo que Deus vai te usar muito na palavra, na pregação do Evangelho. Deus vai te levar em um nível de ensino muito profundo. Deus vai trazer revelações que vão curar muita gente e que vão alcançar muitas pessoas. Você não foi chamado só para uma igreja local, Deus vai te levar em muitos lugares. Uou! Aleluia! Aleluia! Hoje eu olhei para os seus pés, meu irmão, e é interessante quando eu funciono dentro do apostolado. Quando eu tenho visões que lembram o profético, isso me dá uma crise. Mas quando eu vi os teus pés descalços, eu comecei a entender que muitas vezes você vai se sentir assim, sem proteção nos pés. Mas Deus vai cuidar de você em cada passo que você der em direção àquilo que Deus tem para você. Nos vemos nas nações, mano. 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 18. A gente vai ler um pouquinho de Bíblia hoje, você que gosta de Bíblia. Então vamos ler um pouquinho, amém? Eu tô assim, ó, eu anotei pequeno. Aí eu já tô com 44, indo para os 45. E as letrinhas estão começando a ficar miúdas. Então se eu errar, você me ajuda aí. Vamos lá. A palavra diz o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio?
onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aleluia, aleluia. A gente precisa entender, irmãos, que a pregação ela sempre vai se tratar de uma loucura para aqueles que não estão dentro desse plano da salvação, daqueles que não se entregam a Deus. Eu acho interessante que a gente está num tempo que parece que a gente se tornou perito em meios de comunicar a própria palavra ou de ensinar a palavra. A gente quer de alguma forma fragmentar alguns entendimentos para que as pessoas tenham uma aceleração no processo de ensino, de aprendizado e de absorção do conteúdo de Deus. Isso não é errado, a questão não é erro ou acerto. A grande questão é que a gente precisa entender a própria característica da palavra. Por quê? Porque se eu começo a fragmentar, ou se eu começo a querer controlar como a palavra ela vai agir a partir do que eu libero, eu então não estou mais dentro da essência que é a própria palavra. A palavra ela não foi feita para ser manipulada pelos homens. A palavra ela existe apenas para ser liberada pelos homens. Eu acho que a gente está numa era que parece que a pessoa ela se converte amanhã e ela já está querendo saber mais do que o pastor que está há 30 anos servindo a sua igreja local. E muitas vezes não está mais nem aberta ao ensino desse pastor, porque afinal de contas ele é da velha guarda e ele não entende muitas coisas que está sendo dito hoje. E dessa forma a gente acaba buscando fragmentos. E uma coisa que a igreja hoje ela tem se alimentado é da sistemática de ensino sobre a Bíblia. Não que a sistemática seja um problema, mas esse não é o tudo. Quando a gente vai para a sistemática de ensino, a sistemática ela separa o ensino por temas. Então, um dia eu vou pregar sobre salvação, outro dia eu vou pregar sobre batismo, o outro dia eu vou pregar sobre pecado, e o outro dia eu vou pregar sobre casamento, e outro dia, amém, isso é uma forma de organizar o ensino, mas esse não é o tudo. Porque o tudo de Deus não é só eu saber sobre um assunto, é eu morrer por ele. O problema é que a gente está muito pronto para alimentar a nossa mente, mas não a nossa entrega. E esse é o ponto que a gente precisa entender nos nossos dias. A pregação ela continua sendo uma loucura, algo que não adianta os judeus pedirem sinal e nem os gregos tentar entender. E é interessante que a palavra ela não vai se adequar à cultura de momento, porque ela prega e fala sobre um reino vindouro que já tem a sua própria cultura. E a gente vê gerações vindo e repetindo a mesma coisa, ainda pedindo sinal. Irmão, quem de nós já não pediu um sinalzinho, né? Você já pediu? E os judeus eram aqueles que conheciam a palavra, e os gregos que estavam buscando sabedoria eram considerados gentios. Irmãos, a gente pede um sinalzinho, cara. A gente gosta do sinalzinho. A gente quer orar, mas a gente não quer orar só porque o irmão seja curado. A gente quer orar porque a gente quer ver que o irmão é curado pela nossa oração.
A gente quer ver um sinalzinho. E quando dá certo, você viu? Uma vez uma pessoa levantou a cadeira de roda lá na minha van, e eu vi os irmãos discutindo. Não fui eu, Corê, não fui eu, não fui eu. Aí eu olhei para os irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, a menina levantou por causa do louvor. Então foi os músicos. Não, mano, foi a manifestação do Espírito de Deus, foi a manifestação de Deus. Sabe o que acontece? É essa questão que, cara, você só vai se entregar se essa mensagem ela te tomar por completo, por inteiro. Eu não preciso só ter um entendimento de uma parte, eu preciso entender o todo. Eu preciso entender que é uma missão por trás dessa palavra, e que a graça ela me custa tudo. E eu preciso entender que não adianta eu tentar equilibrar o evangelho pelo que as pessoas querem ouvir de nós. Nós não somos palestrantes, eu gosto muito de falar isso por causa dessa era de hoje. Nós não somos pregadores, ministrantes motivacionais. Eu não estou aqui para motivar você, eu estou aqui para falar de uma loucura. De uma loucura, por quê? Porque a ação que vai acontecer sobre você, eu não tenho controle, é o próprio Espírito fazendo. Não se trata de mim, se trata do que Ele tem para a sua vida. O meu papel aqui é liberar a palavra, para que essa palavra, essa semente alcance o seu coração, e ela germine, e ela cresça, e ela tome a sua vida, e transforme a sua vida, e transforme toda a sua geração. Que essa palavra abra o seu ventre, que transforme a sua casa, seu casamento, o seu trabalho, que transforme a sua cidade, que transforme as cidades que você ainda vai estar. Porque esse é o papel do próprio Espírito Santo. Para isso nós somos chamados, irmãos. Para isso. Eu acho interessante que quando a gente percebe a ação de Deus desde Adão, a palavra de Deus é o seguinte, olha só. Vocês precisam lá em Gênesis 1:28, não precisa abrir, eu leio aqui para você. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multiplicam-se, enchem a terra e subjuguem a terra. Qual era o propósito de Deus? O homem estava pleno em Deus, não havia pecado ainda. O homem pensava como Deus, a razão do homem era a razão de Deus do homem. Que tremendo isso! A razão do homem era a razão de Deus do homem. E Deus, Ele queria se espalhar, e Ele disse o seguinte: olha, a minha autoridade está sobre vocês, então a terra vai reagir à autoridade que eu coloquei sobre vocês. Por favor, se espalhem pela terra e mantenham a terra em mim. Por isso que como o homem pecou, Deus disse: olha, a terra foi amaldiçoada por causa de você, homem. Aí eu vejo o agir de Deus para poder recuperar a autoridade do homem, para poder recuperar a terra que foi dada ao homem. Aí Deus vem e começa a agir para colocar o homem de novo no propósito dele. Mas de novo o homem não tinha mais, como o pecado entrou, ele perdeu a razão, ele perdeu o todo, irmão. Ele perdeu a sua capacidade de enxergar conforme o princípio de Deus. Ele perdeu a capacidade de entender o que Deus estava fazendo de fato. Então ele começou a se alimentar de apenas fragmentos, e Deus trouxe a promessa, porque o homem só tinha capacidade de entender fragmentos daquilo que Deus queria. Então Deus via com promessas específicas para determinadas pessoas, porque através de um fragmento eles poderiam entender um todo. Você consegue entender isso? Irmãos, a gente sabe que muita gente fala assim: mas espera aí, o que é a razão? A razão, eu posso trazer uma forma de pensar sobre a razão, e eu vou trazer a minha própria forma, da minha análise sobre isso. A razão, ela é o caráter do pensamento. Quando você pensa, os teus pensamentos, eles revelam exatamente quem você é. Se tem uma coisa que demonstra a identidade, e ninguém sabe o que nós pensamos, mas alguém sabe. Só Deus sabe.
o que de fato nós pensamos. Mas espera aí eu vejo a igreja às vezes falando assim, mas espera aí, se eu pensar não é pecado, né? Se eu fazer é, mas se eu pensar, tá tudo certo para Deus. Aí nós vamos em Gênesis 6:5, abre comigo lá. Gênesis 6:5. Eu já vou ler para a gente ganhar tempo, irmão, senão eu vou terminar 1h da manhã. Vamos lá. Gênesis 6:5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que os seus pensamentos, a imaginação dos seus pensamentos, seu coração era má continuamente. O que Deus viu e que quis destruir a humanidade? A qualidade do pensamento dos homens. Então ele viu que o pensamento do homem era mau em todo tempo. Então se o homem era mau, pensava mal, ele agia mal. Se ele pensava conforme a maldade, ele agiria conforme a maldade. Mas Deus não fez o homem assim. Quem é que deu razão para o homem? Quem é que trouxe o caráter do pensamento para dentro do homem? Foi Deus. Agora olha só, irmãos, que interessante isso. Adão tinha uma outra perspectiva antes do pecado, porque a razão que ele recebeu foi através do sopro, que era o próprio princípio. Amém? E isso trouxe uma qualidade de pensamento. A sua razão, o caráter dos seus pensamentos veio através do princípio. E eu me impressiono muito da maneira que Adão revelou isso. E eu quero que você abra comigo lá em Gênesis 2, versículo 21. Ou melhor, eu vou ler para ganhar tempo. A palavra diz o seguinte: então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, e essa dormia, Deus matou o homem, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Então disse o homem: essa é sim osso dos meus ossos, carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Até aí. Olha o que aconteceu aqui. Deus faz a mulher, você conhece a história. Deus traz a mulher até o homem. O homem olha para a mulher. A palavra diz que ele tinha caído num sono profundo. Ou seja, Deus matou o homem, porque esse era uma ação profética, um pré-anúncio daquilo que ia acontecer. Cristo ia morrer para que a igreja nascesse. Amém? Isso era um pré-anúncio de Cristo. E Adão tipificava Cristo. Adão tipificava Cristo. Aí ele olha para a mulher. Ele estava morto, mas Deus traz a mulher até ele, quando ele abre os olhos novamente. E ele olha para a mulher. Ele não viu o processo, ele não sabia de nada que tinha acontecido, mas quando ele olha para a mulher, ele fala exatamente a maneira pela qual ela foi feita. Ela é osso dos meus, carne da minha carne. E aí ele olha para a mulher e ele não fala só a maneira que ela foi feita. Ele começa a falar sobre o propósito pelo qual ela foi feita, porque mulher no original significa esposa. E aí ele fala: deixará o homem, seu pai e sua mãe. Adão tinha pai? Não. Adão tinha mãe? Não. Como é que ele sabia disso? E se unirá a sua esposa e ambos serão uma só? Ele fala o princípio de casamento, porque ela foi feita para ser a sua esposa. Ou seja, a razão de Adão era a razão de Deus. E quando ele olhava para aquilo que Deus fez, ele viu o princípio de Deus naquilo que Deus fez. Essa era a visão. Por isso que Deus, quando chamou Adão, ele falou: ó, você vai guardar e vai lavrar a terra. Sabe o que eu acho interessante? A gente fala de mexer na terra, de lavrar a terra. A gente imagina hoje um monte de ferramenta, porque hoje a gente tem ferramenta para mexer na terra. Adão tinha ferramenta? Sabe que eu creio? Cria não, ainda continuo crendo. Sabe que eu creio? Como que Adão lavrava a terra? Liberando a palavra: nasça a árvore. Porque ele era a imagem e semelhança plena do próprio Deus. E Deus cria quando libera o verbo. Só que ele foi lá e comeu do fruto da sabedoria. A gente já conhece a história, não vou entrar nessa questão. E ele perdeu a razão de Deus, o caráter do raciocínio de Deus nele.
Então ele começou a não pensar a partir de Deus, mas a pensar a partir de si mesmo. A conexão do pensamento não era mais Deus. A conexão do pensamento acontecia através do pecado. Ele não conhecia mais o bem e o mal a partir da perspectiva de Deus, mas agora através da desobediência. E o conhecimento do bem e do mal agora não tinha a fonte em Deus, foi a fonte do fruto do pecado. Eles olhavam para todas as coisas, eles enxergavam o princípio de todas as coisas, mas agora eles viam a sua própria nudez, porque eles não tinham mais a razão de Deus. O caráter do seu pensamento estava comprometido, e a malícia, ela veio na mesma velocidade que o pecado aconteceu. E a maldade, ela veio ao mundo, e ela tomou forma no mundo. E eu quero te dizer que esse Adão caído, que busca uma sabedoria através da desobediência, ele tem se mantido vivo até hoje nos nossos dias, ou morto para Deus e vivo para os homens. E eu e você não fomos chamados para abençoar uma velha natureza. Para a velha natureza só há um caminho: você precisa morrer, você precisa se arrepender, você precisa deixar os seus pecados. Por quê? Porque se a palavra realmente visitar esse coração e achar morada, essa pessoa certamente nascerá de novo, a história será refeita, a pré-figura agora é de Cristo e não mais de Adão caído. E é interessante que a própria palavra fala: olha, vocês vão chegar numa condição de desenvolvimento acerca da minha razão e do raciocínio, que vocês não vão ter mais a mente de vocês, vocês terão a mente de Cristo. Uau! Quando ele fala que a igreja teria a mente de Cristo, ele está dizendo que a igreja teria o caráter do pensamento de Jesus. Uau! Isso muda a minha visão. Por quê? Porque eu não vejo mais a partir da queda, eu vejo a partir do princípio agora. Quando eu vou para uma nação e eu vejo pessoas caídas, eu vejo essa nação caída através de Cristo e não através do pecado. Eu não estou lá para ressaltar o pecado, eu estou lá para ministrar um Cristo que foi crucificado, porque essa cruz trouxe cura às nações. Aleluia! Isso é uma loucura. O sinal já foi dado há 2000 anos atrás, quando o Verbo se fez carne e morreu em nosso lugar. Só que, como que um sábio ia ver uma coisa dessa? Como? Um líder que morre numa cruz? Tem lógica? A fé nos faz viver fora da lógica humana. Fora da lógica humana. A nossa razão, irmãos, a nossa razão, ela foi transformada. A nossa razão. Por isso que a palavra fala que você não pode ser duas fontes, cara. Ou você vai jorrar água doce ou está contaminado. Por quê? Porque quando a nossa mente é atingida pelo Espírito, eu nunca mais vou pensar da mesma forma. Eu nunca mais vou olhar para as pessoas da mesma forma. Eu nunca mais vou querer viver o Evangelho da mesma forma. Eu nunca mais vou querer saber de religião. Há um fogo que queima aqui dentro, cara, que a religião não é capaz de apagar nunca mais. Eu lembro quando a gente começou no Mevan, as pessoas diziam: é só mais uma onda, é só mais uma modinha. Eles são bolinha da vez, isso vai passar. 20 anos, mano, nós estamos queimando ainda. Aleluia. Aleluia. Porque quando você se conecta com aquilo que é eterno, irmãos, as coisas não passam assim tão fácil. Eu me apeguei a uma promessa. É um fragmento, é um fragmento, mas me levou para um todo, cara. Me levou a enxergar o que Ele é para mim. E é isso que Ele faz. Cada vez que Ele levanta um pouquinho e direciona uma palavra para a sua vida, é como se Ele estivesse chamando: tudo bem, olha só, eu te dei um caminho, eu te dei uma direção, mas o meu desejo aqui é que você, caminhando em obediência, chegue até mim.
pergunta quem de fato eu sou, isso vai mexer com o seu raciocínio, irmão. Não tem como. Eu fui pesquisar sobre o que os letrados acadêmicos diziam sobre pensamento. Olha que bonito isso aqui, cara, eu achei bem legal. Pensamento e pensação, respectivamente, uma forma de processo mental ou faculdade do sistema mental. Aí vem uma coisa que eu achei legal. Pensar permite aos seres modelarem sua percepção do mundo ao redor de si e com isso lidar com ele de uma forma efetiva, de acordo com as suas metas, planos, desejos. Não, isso aqui é mente caída. O pensar é o princípio de Deus em mim, me mostrando qual é a razão do meu propósito, me mostrando o propósito de todas as coisas, e não tem a ver com o mundo ao meu redor, tem a ver com o reino vindouro, tem a ver com algo, com alguém que um dia vai voltar. Ah, como eu espero esse dia. Ele vai voltar. Ele vai voltar. A raiz de Jessé, a bandeira para todas as nações, vai voltar. Ele vai pisar os pés desse mundo novamente, e esse mundo nunca mais será o mesmo. Eu vivo em pequenos fragmentos para entender um todo. Por isso que quando a gente lê, irmãos, Atos 2, eu acho que já deixou você em Cristo, já me deixou também. A gente vê uma igreja de Atos 2, a gente acha muito massa. A gente estava conversando, eu e o Joab, hoje lá na casa dele. A gente fala, uau, uma igreja, cara, cheia do Espírito. Novinho o Espírito Santo assim, sabe? Primeira vez que foi derramado sobre toda a carne. Ninguém parou para entender o que estava acontecendo, isso ajudou bastante. Quando foram entender, eram os apóstolos dizendo o que a palavra disse. Uau, que avivamento. Novinho ali, fresquinho, cara, e a igreja fala que eles partiam pão de casa em casa e eles tinham tudo em comum. O trabalho não era mais individual, o salário não era mais individual. A gente fala de reino, a gente fala de igreja, a gente fala de unidade, mas trabalhamos de forma individual. Sabe o que é uma empresa missional? É um pré-anúncio daquilo que Deus vai fazer através de Cristo quando Ele voltar, onde tudo é de todos. E a gente olha para Atos 2 e a gente fala, meu, que igreja massa. Você não queria congregar numa igreja de Atos 2? Top, né, cara? Muito bom. Muito legal. Só faltava o Luiz Hermínio lá. Muito massa. Eu amo meu pastor, cara. Muito massa. Aí a gente olha para nós, a gente é muito pecador, cara. Joab, nós somos pecadores, velho. A gente olha para aquela igreja cheia do Espírito Santo, tendo tudo em comum, trazendo os bens e distribuindo conforme a necessidade de cada um. Nenhum pastor querendo comprar casa em Orlando. Uau! É. Sabe o que é interessante? Não, eu não posso falar essas coisas. Mas olha que interessante. A ordem de Adão era ir, vai pela terra e subjugue a terra. Eu não resisto. Não era assim? Se espalhem, subjugue a terra. Aí a gente vê um processo interessante, né? O homem foi pecando. Deus nunca deu uma palavra para que o homem construísse uma cidade. A primeira cidade que foi construída por Caim, que deu o nome do seu próprio filho Enoque. Ou seja, isso revela uma natureza caída, a geração caída sobre a face da terra. Deus sempre falou de reino. Você está entendendo como veio as subdivisões? E aí a gente começou a ver um monte de coisa surgindo a partir da cidade. Se tem uma coisa que derramou sangue nessa terra, foi conquista de cidades e de estados, não foi? Conquista de nações, de países. E aí Deus, ele já tinha falado lá. Por quê? Porque a autoridade de subjugar estava sobre aqueles que tinham o DNA de Deus, não o DNA caído.
esses sim deveriam trazer uma cultura até os lugares onde eles estavam, até os lugares que eles seriam enviados, até os lugares, até a peregrinação deles se concluir, até que eles achassem uma terra, porque através do DNA de Deus, a geração é abençoada. E isso ia expressar um reino. E aí a gente vê várias vezes na história bíblica pessoas se estruturando para que a humanidade com o DNA de Deus não se espalhasse. E a gente chega a um ápice em Gênesis 11, quando os homens quiseram erguer uma torre. Qual era o pensamento para erguer essa torre? Era que eles permanecessem ali e que o nome deles fosse conhecido. O permanecer ali ia contra a palavra que Deus deu já lá para Adão, de ir para as nações, que não tinha nações, de ir pela terra. Esse era o propósito. Aí a gente vê que Deus olha para aquilo e vê, bom, eles falam a mesma língua, mas eles não entendem a minha língua. Eles não me consultaram para fazer essa torre. Eles não entenderam, eles não foram. E quando eu fui estudar teologia, eu achei interessante, porque a torre não era uma torrezinha, era uma cidade construída assim. E a intenção era que se Deus mandasse o dilúvio novamente, eles não morreriam mais. Era uma ação completamente contra Deus. Aí a gente vai em Gênesis 12, o próximo capítulo. O que acontece? Deus chama um camarada e reposiciona esse camarada. E eu acho muito legal a maneira com que Deus faz isso. Deus vai e fala a Abraão. Gênesis 12, Deus chama Abraão. Ele faz algumas promessas indicativas. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Deus estava respondendo a isso. E te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só. Gênesis 12. Deus destrói a torre de Babel. Deus acaba com o intento dos homens. Mas logo em seguida, Ele volta a posicionar uma geração a partir de um pai. E Ele chama Abraão, que significa Deus nas alturas. E o processo de Abraão é muito legal, porque Deus transforma o nome para Abraão. Abraão. Eu nunca sei como falo isso, cara. Fica parecido, né? Abraão, deu para entender, né? Abraão significava pai nas alturas. E Abraão, pai de Mu. Por que Deus fez isso? Porque Deus deu um fragmento para que as pessoas entendessem um todo. Quando Ele enviou Adão para se espalhar sobre a terra, Ele enviou uma genética para que se espalhasse sobre a terra, um DNA que era o próprio DNA dele, para que esse DNA tivesse autoridade sobre a terra. Esse DNA foi comprometido com o pecado. E nasceu os homens naturais, que tinham uma própria natureza, que não era a natureza de Deus neles. Você consegue entender? Uma geração que foi contaminada pelo pecado. E aí Deus chama Abraão e ele muda, ele fala: olha só, agora você não vai ser o indicativo do pai nas alturas. Agora você vai ser o pai de multidões. É como se Deus estivesse dizendo: eu não vou estar só lá, eu vou estar aqui através de você. E é interessante que ele fala: olha, você vai deixar a sua terra. Por quê? A terra, por causa do homem, foi amaldiçoada. A terra que o homem tomou por propriedade estava sendo amaldiçoada, porque o homem estava amaldiçoado por causa do pecado. Deus dá um comando: deixa essa terra e vai para a terra que eu vou te mostrar, porque Deus queria purificar essa terra para purificar essa terra. E aí Ele fala: olha, deixa a tua parentela,
Porque agora não tem a ver com a geração que surgiu por causa do pecado. Tem a ver com a geração que Deus queria trazer sobre a face da terra. E algumas coisas que Deus manda nos deixar, irmãos, é para que a gente se conecte com algo que Ele vai fazer. E muitas vezes a gente não entende isso. A gente não entende isso. E aí, deixa a casa do teu? Por quê? Porque se ele deixasse a casa do pai natural, ele ia conhecer um pai que é muito maior do que o pai natural e que ia dar características de pai para Abraão. Afinal de contas, ele seria pai de multidões. Deus estava se prefigurando através de Abraão. Por isso, Abraão teve que sacrificar Isaac. Você consegue entender isso? Porque ele era uma pré-figura de quem? Do próprio Deus. Só que Deus dá uma palavra. Olha só, Abraão ainda, o Abrão, no Pai nas alturas, em ti. Quando Deus fala em ti, Ele está falando em? Porque Ele prefigurava o próprio Deus. Então, se Abraão foi o pai da fé, quem é o pai da fé? Deus. Porque tudo que Ele nos deu nasceu nele primeiro. Porque o princípio estava em? Agora eu te pergunto: quem é que tem mais fé, o homem ou Deus? Você acreditaria ainda numa humanidade que caiu? Mas na perspectiva, na razão de Deus, Ele olhava para nós, Ele não via o pecado, Ele via um Salvador. Ele viu o próprio Cristo que viria. Por isso que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, porque Deus já viu. A razão de Deus, ela está na nossa frente, porque a mentalidade dele é uma mentalidade eterna. Sabe qual é o problema? É que a gente quer entender, no momento que nós estamos, o todo de Deus. E nós temos que entender a eternidade de Deus, para entender o momento que estamos. E a gente precisa começar a ver, através de uma razão, que agora foi santificada, através de Cristo. E às vezes, eu me lembro uma vez lá no Mevan, é óbvio que eu dou essa glória ao Senhor. Eu lembro de uma vez que eu terminei de pregar, entrou um cara lá na nossa vinde, na loja, desesperado, com a mão na cabeça, falando para os meninos da loja: onde é que os pastor Gladson lê essas coisas que não tem na minha Bíblia? E lógico que foi uma brincadeira, e eu falei: meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, eu entrego os meus pensamentos ao Senhor todo dia, para que a razão dele tome a minha vida. Eu não consulto o Google, eu consulto o Espírito Santo de Deus, que me faz queimar por essa palavra todos os dias. E é interessante quando a gente olha e a gente vê pela perspectiva de Deus, cara. A casa de recuperação é um barato para isso também, né? 30 vezes o cara foi internado, 70 vezes. E todo mundo dizendo que esse cara não tem mais jeito. E a gente olha e a gente percebe que ainda há jeito. Porque Deus é perito em insistir. Não, irmãos, a gente não vê Deus nisso. Ele faz de novo, por causa do amor e por causa da sua graça. Ele faz de novo. Ele faz de novo. E Ele faz de novo. Sabe o que eu descobri? Eu vou te dizer uma coisa. Abraão viveu alguns processos, a gente vai falar disso hoje, mas deixa eu dizer uma coisa. Eu entendi que quanto maior a entrega, maior o nível de revelação e maior o nível de razão de Deus em nós. Eu acho tão legal que a gente precisa levar até as últimas consequências mesmo, entender, irmãos. E a gente fica pensando às vezes assim: poxa, como que um cara preso, torturado, numa cadeia, começa a cantar louvor? Tem lógica nisso, irmão? Como que um cara é jogado para fora de uma cidade, apedrejado, e ele quer voltar para pregar? Como uma missionária que eu vi, que é um fato real, que foi presa, estuprada, torturada, e assim que ela foi solta, ela voltou a pregar. Como que uma pessoa consegue fazer isso? Quando a razão não é mais humana, irmãos. Quando a razão ela está totalmente através do princípio. Quando a gente está pensando conforme o princípio, irmãos,
todo sacrifício ele fica pequeno, porque a vida vai vir depois desse sacrifício. A gente começa a pensar como Cristo pensou. Eu fiquei analisando sobre essa questão de entrega, por exemplo. Quer ver? Abre lá comigo no livro das Revelações, Apocalipse. Quando eu falo Apocalipse parece que o mundo vai acabar. Eu gosto do livro das Revelações. Lá em Apocalipse é fácil de achar, é só em Gênesis virar todos os livros. Eu gosto de ajudar os irmãos. Apocalipse 1, olha que interessante aqui. Primeira coisa que fala, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. De quem é a revelação? Quando Deus tem uma revelação, Ele está revelando uma razão. A revelação é de Jesus Cristo. Esse livro quem deu foi Jesus. Agora Ele deu para quem? Lá no versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança de Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Olha só, irmãos, eu fico doido com isso, até as últimas consequências. O que era a ilha de Patmos? Era a Disney, Beto Carreiro Ouro. Era, o que era? Era uma prisão. E ele foi jogado lá porque ele era culpado, porque ele roubou, porque ele causou um dano à sociedade, porque sei lá. Não. Ele mesmo diz, eu estou aqui por causa de quê? Por causa do testemunho da palavra de Jesus. Ele foi jogado nessa ilha, nessa prisão, embora ele tenha saído dela. Ele foi jogado para morrer ali, para morrer sozinho, longe da família, longe dos irmãos, longe, talvez com a sensação de que pronto, a minha vida agora acabou, eu vou morrer aqui. Alguns tiveram entendimento, como Paulo, de onde iam morrer e queriam acelerar o processo. Uau! Porque a razão foi tomada pela razão de Cristo, que não tem problema em morrer para que outros vivam. E ele foi jogado ali naquela ilha, preso, talvez torturado. O cara que foi jogado em óleo quente, o cara que viveu algumas coisas que parecia Highlander para morrer só cortando a cabeça do camarada. E estava lá na ilha, lá preso, lá escondido, lá longe de eventos gospel, longe de seminários, longe do YouTube, de visualização de seguidores, longe de comunicar a si mesmo, longe de tudo isso, entregando a sua vida por causa da mensagem, sem uma igreja com 3.000 pessoas, não, mas a revelação foi até ele, a revelação de Jesus foi até aquela ilha, e ele viu tudo o que ia acontecer. Ele não apenas ouviu, ele viu. Uau! E ele começa a ver coisas que a gente tem dificuldade até hoje, porque quanto maior a entrega, maior o nível de revelação, maior o nível de razão de Deus em nós. Por isso que Jesus teve que se entregar totalmente naquela cruz, porque Ele era a maior revelação. Ninguém tira a minha vida, eu dou. Uau! E a palavra diz que conhecemos o amor nisso, naquele que dá a sua vida pelo seu irmão. Não é aquele que constrói para si mesmo, não é aquele que está querendo guardar dinheiro na conta para um dia poder comprar o carro do ano, não é, embora tudo isso é válido, mas existe uma mensagem que é maior do que tudo isso, que é capaz de fazer com que a gente abra mão do nosso conforto, abra mão de ficar em casa com a nossa família. Ah, meu Deus, é uma mensagem que nos chama, que nos envolve a morrer com Ele a cada dia. Uma mensagem. Eu estava no centro da China, tive uma crise de choro.
uma multidão de chinês. Eu andava meio que indo com eles assim, sabe? Dá a impressão que eu tinha que, se eu levantasse o pé, eu também ia. E eu olhei ao redor e veio aquela sensação no espírito: cadê a igreja? Eu era o único ali para poder anunciar algo para aquela multidão. Eu não falava a língua deles, eles não entenderiam inglês. Eu comecei a pensar, mas as regiões celestiais vão entender uma oração aqui. Mas a gente se ocupou, cara. Falando profeticamente para a igreja em geral, a gente se ocupou com a nossa própria coisa. A gente está cuidando das nossas próprias casas. A gente está cuidando das nossas próprias coisas. A gente está pensando no segundo carro, no segundo imóvel. A gente está pensando nas nossas promoções. A gente está pensando na nossa garantia depois da aposentadoria. Eu não tenho aposentadoria, irmãos. Não tenho e não vou ter. Porque se eu creio num Deus que vai cuidar da minha velhice, eu creio num Deus que quando falta alguma coisa, é Ele que me traz, é Ele que me dá. E quando eu ganho, eu ainda quero dar para os meus irmãos, porque esse é o sentimento, essa é a causa. Não adianta abrir trabalho para achar bonitinho, irmãos, precisa ter entrega. Deus está falando para você já no início do ano, até as últimas consequências. Até as últimas consequências. Eu me lembro de a gente levantando ofertas no Mevan para as nações, quando a gente não tinha dinheiro. As maiores ofertas que nós levantamos para as nações era o momento que nós estávamos contando moeda para pagar aluguel. E a gente trazia pastores de nações e a gente levantava. E eu vi levantando mais de 100 mil reais no culto, pessoas indo para casa para buscar computador, pessoas deixando chave do carro, crianças levantando da cadeira, chorando, tirando brinquinho e ofertando, tirando tênis e ofertando. Erga suas mãos, canta. E esse é o meu sucesso, essa é minha recompensa,
Aleluia. 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 Senta um pouquinho. Deus, Ele faz uma promessa a Abraão. Olha só, Abraão, vai ser a partir de ti. Ou seja, vai ser a partir de mim. Todas as famílias da terra. É como eu sei esse dia, irmãos. A palavra diz que quando todas as nações conhecerem sobre Jesus, Ele então voltará. Cada vez que a gente vai numa nação, eu fico pensando, Deus, é menos uma partícula de pessoas que não te conhecem, que te conhecem agora. A gente tem a sensação de que a gente está acelerando o processo. Isso é demais, irmãos. O nosso coração queima com isso, porque é para isso que a gente foi chamado. É lá de trás. Olha, primeiro Ele tentou com Adão e falou, olha, vão. Depois Ele falou com Abraão, é todas as famílias da terra, é todos os lugares, porque isso é um pré-anúncio do próprio reino. É um pré-anúncio do próprio reino de Deus. Um tipo só de DNA, o DNA de Deus sobre nós, na face da terra. E Deus fala, olha, é a partir de ti, mas vai se passando o tempo, irmãos, e parece que a coisa parece que não foi acontecendo. E se você perceber, do capítulo 12 até o capítulo 15, parece que nada acontece. E Abraão, Deus fala que, poxa, Deus ia fazer a partir dele, mas nada acontece. E a gente vê que Abraão, ele vai constar a Deus de novo. Ele fala, poxa, será que realmente vai ser um nascido no meu ventre, alguém que vai vir através de nós realmente, que vai nascer e ele começou a entrar em crise, porque Deus deu uma palavra, mas aquilo ainda não tinha se concretizado e o tempo foi passando. E a gente sabe que Abraão só foi ter Isaac na sua velhice. E eu fiquei pensando, mas por que Deus faria uma coisa dessa? E às vezes Ele anuncia e parece que está tão distante, parece que não acontece, parece que a coisa não flui. E muitas vezes a gente desiste do processo porque a gente não vê acontecendo. Mas eu preciso entender que Deus queria usar Abraão para que ele fosse pai do quê? De uma multidão, mas também pai da fé. Porque Ele queria não apenas ter uma multidão abençoada, mas uma multidão que cresce. E Ele seria o pai da fé. Agora eu te digo, o que é mais importante? Por isso que a nossa razão, ela precisa ser mexida por Deus. O que é mais importante? Bom, eu vou ter fé a partir do que eu vejo acontecendo. Agora, qual é a essência da fé? É crer. Mesmo que ainda não aconteceu, como se tivesse acontecendo. Então por que Deus espaçou o nascimento, deixou tão distante o nascimento de Isaac? Para quê? Porque quanto mais distante fosse a concretização da sua promessa, mais Abraão caminharia em fé. Por que às vezes as coisas não aconteceram ainda na sua vida, meu irmão? Porque Deus quer manter fé em você. E para quem vê acontecendo é fácil, irmão. Mas a fé é uma certeza de coisas que não. A grande questão é que a gente não precisa ver para crer, mas a gente crê para ver. A grande questão é que nem tudo Deus precisa fazer na velocidade que a gente espera. Mas isso não acontecer. Eu estou preso numa ilha. Será que Deus vai falar comigo? Como que vai ser minha vida daqui por diante? Aí Deus vai até aquela ilha e dá um nível de revelação que nós temos dificuldade até hoje de entender. Mas será que aos 60 anos Deus tem um chamado para mim? Não, Ele tem para o menino de 20. Para quem é eterno, você é um menino. Para quem é eterno, a gente sempre vai ser menino, irmão. A gente sempre vai ser menino. Eu me lembro, Deus falou comigo em 2004 sobre a Ásia. Eu levei 12 anos para pisar o pé pela primeira vez. 12 anos.
12 anos com uma chama dentro de mim, mas sem a permissão de Deus para ir. Sabe o que acontece? A gente quer atropelar muitas vezes o tempo, irmãos. E é nesse tempo que Deus não faz, que a gente tem a oportunidade de expressar uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé legítima. E é isso que Ele quer desenvolver. Agora tá, Deus vai e reafirma na velhice. Então Deus fala com Abraão, Gênesis 15, eu não vou ler, mas só para a gente passar. E a gente vê que lá em Gênesis 21, Gênesis 12 Deus fala, mas lá em Gênesis 21, nasce Isaac. Uau, o filho da promessa. Aquele que era o cumprimento daquilo que Deus disse de fato. Uma continuidade de uma geração abençoada, que carregaria também um DNA de Deus. E aí Deus entra no cenário. Beleza, aconteceu, aquilo que Deus anunciou, aconteceu na nossa velhice. Abraão, ele creu, por isso que Isaac nasceu. E aí Isaac nasceu, pronto, a promessa está ali diante de mim, a continuidade geracional está ali. Então eu entendo que, poxa, a partir das minhas gerações, todas as famílias serão abençoadas. Que incrível isso, Deus fez. Deus vem para ele e fala: pega o teu menino, o teu único filho, e agora você vai sacrificar ele para mim. É até as últimas consequências? Será que nós estamos preparados para isso? Para entregarmos os nossos filhos, se precisar, à morte em nome do Evangelho? Eu tenho 2 meninos, eu crio ele para as nações, porque Deus deu uma palavra que no ventre da minha esposa teriam 2 meninos de nações. E eu tenho trabalhado isso na vida deles, tenho falado isso para o meu filho mais velho, tem 8 anos, já leu a Bíblia mais de 4 vezes. Vai perguntar de Bíblia para o meu filho, ele sabe mais que eu. O bicho tem uma memória incrível, por quê? Porque ele precisa levar esse evangelho às nações. Talvez ele entre em território que não há Bíblia, e ele precisa saber da palavra. E eu sei, irmãos, pelos territórios que eu piso, o que pode acontecer. Cada vez que eu vou em áreas de perseguição, não falo isso para emocionar, é real. Quando eu me despeço da minha família, eu tenho a consciência que pode ser a última vez. A última vez. Agora deixa eu te dizer uma coisa, quando a gente chega num lugar, irmãos, que a gente olha ao redor, e a gente sabe que nós somos o único meio que Cristo pode ser visto ali, é uma coisa incrível. É uma coisa incrível. E aí você olha a criança morando num quadradinho sem banheiro, defecando no chão, suja porque meses não toma banho porque não tem chuveiro, às vezes toma banho de rio para poder se limpar um pouco, com uma camisa de adulto surrada sobre ela, muitas meninas sendo estupradas, passando fome, né, sem o básico, sem poder ir no hospital, sem nunca frequentar uma escola, e a gente volta para o Brasil. Eu não queria entrar nisso, mas sou obrigado. E a gente começa a ver as preocupações do orgulho da igreja, enquanto há pessoas com fome. A gente precisa entender, irmãos, que nós nascemos para alimentar as nações. A gente precisa entender que a gente nasceu para fazer a diferença, para plantar numa terra que não dá fruto e ver o fruto nascendo, porque agora é uma terra abençoada, porque nós estamos ali, porque essa terra abençoada abençoa essa terra. A gente precisa entender que o nosso 10 reais faz a diferença muitas vezes. Irmãos, é transformador quando a igreja entende o que ela é. A gente vê isso aqui em vários departamentos, é muito legal. A gente vê isso no Nordeste com o pastor Júnior, que está trabalhando no Nordeste, irmãos. Um lugar que eu via meninos de 11 anos bêbado, caindo de bêbado. E agora os bares fecharam, as pessoas que mexiam com magia negra se converteram. Porque alguém resolveu ir lá e simplesmente expressar Cristo naquele lugar. Isso é tremendo e é para isso que nós somos chamados. A grande questão é essa, por isso que ele continua insistindo, para que a gente viva isso. Quando Deus prova Abraão, eu acho interessante que quando a gente começa a ver qual é a razão da fé de Abraão, está lá em Hebreus 11, abre lá comigo, versículo 17,
Hebreus 11, capítulo 11, versículo 17 até o 19, eu vou ler para você. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuramente, o recobrou. Sabe por que Abraão ia lá, ia matar o seu próprio filho? Porque ele cria na ressurreição. Ele viu algo vindouro. Ele viu o próprio Cristo através do seu filho, porque ele representava o próprio Deus. Então ele viu Cristo no seu filho. E ele sabia que Deus era capaz de ressuscitar. Agora eu aprendi uma coisa com o meu amigo. O Elias estava me dizendo no quarto hoje, a gente estava comentando sobre o que eu ia ministrar. Ele falou: olha, quando era sacrificado, a pessoa, cordeiro era imolado, ou a criança seria imolada, e depois ela seria queimada, e essa cinza subiria como cheiro agradável a Deus. Abraão cria que da cinza Deus podia trazer o seu filho de volta, pelo amor de Deus. Uau! Só que quando ele foi fazer isso, e esse para mim é o propósito da adoração, a dor da ação. Ele sofreu a dor da ação, isso é uma adoração. E ele foi fazer, mas quando ele foi imolar o seu filho, ele foi matar o seu filho, o filho da promessa. Ele não era através de outro, era através de Isaque que Deus disse que ia fazer. Mesmo assim Abraão ia cumprir, porque ele cria na ressurreição. Mas de repente Deus vem falar: Abraão, não. E ele olha para o lado e ele vê o cordeiro, cara. Eu tenho orado muito para que a nossa geração entenda isso. A nossa geração entenda isso. Quando nós entregamos os nossos filhos, o cordeiro aparece, irmãos. Filhos naturais, filhos espirituais. Quando nós entregamos, quando ele entregou o seu filho, o cordeiro também apareceu naquela cruz e morreu em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida, para que a gente não precisasse mais morrer daquela forma. Foi isso que ele fez. Aleluia. Agora, só entrega os seus filhos à morte quem está disposto a morrer também. Esse é o exemplo. E nós precisamos entender que há uma profundidade nisso. Mas Abraão, ele creu. A grande questão é: se o que fazemos, o plano de fundo não for o que cremos que Deus é capaz de fazer, não faz sentido naquilo que nós fazemos. Não faz sentido. Por isso que, para mim, o não me preparar para uma aposentadoria é expressar minha fé ao meu Deus. Para mim, parece loucura. Parece loucura. Parece loucura, irmão. Eu tenho 44, vai fazer a conta. Quando eu chegar a 60 eu te conto o que Deus fez. Porque eu sei que Ele vai fazer. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, irmão. Mas sabe qual é o problema? É que às vezes a gente não tem a entrega que é necessária. A gente ainda não se envolve como deveríamos nos envolver. A gente não se entrega aquilo que Deus está fazendo como a gente deveria. E a gente quer viver um milagre. Eu vi alguns milagres quando eu estava em campo, debaixo de sol, me achando completamente incapaz de fazer até uma oração. Mas por causa da entrega, irmãos, Deus se manifesta. E a gente começa a ver algumas coisas em campo que é incrível. A gente viu uma menina que ela não poderia andar de forma reta, irmãos, e a gente levou fisioterapia, mas Deus usou a mão dos fisioterapeutas e milagrosamente ela foi recuperada de um tempo recorde, porque Deus botou a mão ali. E a gente vai vendo pessoas mudando a forma de pensamento, a gente vai vendo, isso é muito legal, e a gente começa a ter uma consciência muito maior de evangelho. Existe uma sabedoria mediante a fé, irmãos. A gente separa a razão e fé, mas a fé, ela precisa encontrar a nossa razão, assim como a nossa razão precisa encontrar a fé.
A gente precisa começar a pensar, e a palavra mesmo fala, olha, vocês precisam pensar nas coisas que são do alto. Por que ele estava falando isso? É tirar a nossa cabeça daqui, do plano natural, do plano terreno, sabe? É tirar a cabeça daqui, é tirar, irmãos, e começar a pensar naquilo que é eterno. Durante a pandemia, eu peguei o coronavírus no início. A gente foi fazer uma filmagem para a igreja e um menino da câmera estava contaminado e contaminou nós tudo. E o menino não sabia, né? E eu, nos últimos dias de gravação, eu já estava trancado em casa. E o vírus para mim foi um processo também de autoavaliação. Eu estava em casa, eu não passei para ninguém que estava em casa. Minha esposa, meus filhos não pegaram e eu estava ali contaminado. Minha sogra estava visitando, minha cunhada, minha sobrinha, tudo lá em casa. Ninguém pegou. Ficaram isolados 14 dias, mas não pegaram. E o que pegou para mim foi dor de cabeça e tristeza. Eu olhava para a janela, minha vontade, eu moro num prédio, vinha o pensamento, eu vou pular dessa janela. E é interessante que quando eu vi o pensamento de suicídio, de morte, ao mesmo tempo eu começava a rir por dentro. Eu falava, eu estou pensando em me matar, cara. Aí eu comecei a pensar, por que eu estou pensando em me matar? Eu tenho promessa. Deus falou que eu ia viver um monte de coisa. Tipo assim, eu estava passando mal, ruim, mas sabia que não ia morrer. Por causa do quê? E eu me apeguei a isso. Aí eu no sofá, ruim, triste, irmão, tristeza, uma angústia. Quem ficou triste com o corona? Eu dei uma tristeza, irmão. Uma tristeza de luto, uma coisa violenta assim. Aí, sabe o que eu pensei? Eu falei, já entendi, Deus. Eu já sei porque eu estou triste. Deus está manifestando em mim o sentimento dos outros que estão com coronavírus. Eu comecei a orar pelos irmãos que estavam com esse sentimento. Eu comecei a entender que foi o Espírito que me levou a isso. Você está vendo que a nossa razão, quando é atingida pela palavra, ela muda o nosso comportamento? Ela muda o nosso comportamento. O mundo desesperado porque ia morrer. E não foi só eu não, teve um monte de gente que foi por oração, cara. Eu vi vídeos de prédios inteiros dos caras na sacada adorando a Deus, meu. Durante a pandemia, orando pela cidade. Uau! Porque é nessas horas que a gente revela a nossa fé e a nossa natureza. Quando o ambiente fica desesperador. Sabe a minha crise depois do coronavírus? Eu falava para Deus, é uma incógnita para mim ainda. Por que Deus não nos deu autoridade para irmos aos centros de atendimento para curar essas pessoas? Irmãos, eu já vi gente levantando cadeira de roda, eu já vi câncer sendo colocado para fora, eu já vi perna crescendo, incrível. Eu vi uma perna numa pessoa crescendo. Tem ideia do que é isso? Eu vendo, eu não acreditei. Eu sou sincero, homem de pouca fé. Eu não acreditei, irmão. Aí eu ficava olhando essa nossa igreja, cara. Por quê? Porque Deus estava curando a igreja. E a gente precisa entender que não é a gente que controla Deus. Que nós precisamos entender o que Ele está fazendo através da nossa dor, através daqueles que nós também perdemos. E eu preciso entender que às vezes é melhor uma casa de luto que uma casa de festa, porque isso nos dá uma consciência muito maior. Agora uma coisa eu entendo, eu tenho no meu espírito isso, irmãos. Nós vamos viver níveis maiores de manifestação de Deus nas ruas. Eu sinto que há um liberar para acontecer, que não tem a ver com encher estádios apenas, mas que tem a ver, irmãos, com realidades de Deus tomando as ruas. Deus tinha falado isso antes da pandemia, não sei se vocês se lembram, que Deus ia levantar a igreja num tempo tremendo acerca dos milagres. Assim que liberar, que a gente está mais soltinho, poder tirar essas máscaras da nossa cara,
de a gente poder manifestar. Ouça o que eu estou dizendo. Aquele que deveria se purificar, se purificou mais ainda durante a pandemia. E aqueles que iam se sujar, se sujou mais ainda. Caiu muito mais em pecado durante a pandemia. Os nossos corações foram testados e aprovados, irmãos. E eu preciso entender que Deus vai dar uma resposta a isso. E eu preciso entender que há uma esperança ainda, que a gente ainda vai viver coisas novas. Amém? Para encerrar, Jesus ele veio ao mundo, se fez homem, e ele preparou discípulos. É o primeiro processo de mudança de pensamento, que algumas traduções trazem a palavra metanoia, mas para mim o arrependimento genuíno, ele vem techuvá, que não é só uma mudança de pensamento, mas um retorno a Deus. E ele veio e ele começou a instruir pessoas, a falar da sua palavra, a preparar pessoas. Mas depois, logo em seguida, dos discípulos, ele levanta os apóstolos. Os apóstolos no original fala de enviados. Ele enviou antes que a igreja nascesse. Você consegue entender isso? A igreja só nasceu em Atos 2, irmãos. A igreja só nasceu depois do derramar do Espírito. Isso não tinha acontecido. Os apóstolos receberam o Espírito Santo através de um sopro de Jesus, de uma reunião particular antes do dia de Pentecostes. Olha que tremendo isso. Deus preparou o envio, Jesus preparou o envio antes da igreja ser conhecida através do Espírito. Por quê, irmãos? Porque isso tem a ver com o que ele falou com Adão. Vai lá e subjuga a terra. Tem a ver com o que ele falou com Abraão. Todas em ti, todas as famílias serão benditas. Hoje, nós fomos inseridos na promessa de Abraão. Nós somos essa geração, irmãos. Quando Jesus morreu na cruz, ele trouxe o DNA do Pai de volta à terra. Porque ele era Adão também. Ele era o último Adão. Ele era o último tipo de humanidade sobre a face da terra. E ele morreu e ressuscitou em carne. A natureza do homem foi ressuscitada em Cristo. Olha que tremendo isso. E Jesus, ele antes de subir, ele foi e separou os apóstolos. E ele vai, olha, vocês vão lá. Vocês vão ser minhas testemunhas quando receberem do meu Espírito. O que é uma testemunha? É uma pessoa que conseguiu ver de forma ocular aquilo que estava acontecendo. Interessante que eles andavam com Jesus. Eles viram Jesus fazendo milagres. Eles viram, mas Jesus fala: vocês só vão ser minhas testemunhas quando vier o Espírito Santo. Eu quero que você entenda a proporção, dimensão, a profundidade disso. Porque Jesus estava anunciando para esses homens um tempo muito maior, que eles ainda não tinham vivido, que é andar sendo morada do Espírito Santo. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: olha só, vocês viram eu fazendo, vocês viram eu agindo em milagres, vocês viram eu andando sobre as águas, vocês viram muitas coisas, porém a sua razão ainda não foi transformada. Mas quando vier o Espírito Santo, vocês vão ver com plenitude. Então vocês vão poder testemunhar quem de fato eu sou. Vocês vão poder testemunhar quem de fato eu sou e por que eu vim fazer, o que eu vim fazer de fato. Porque agora não era só ver lá, era ver aqui e entender através do Espírito o que Jesus fez através da cruz. Por isso que Pedro foi um cara que teve uma transformação gigantesca. Estuda Pedro antes do Espírito Santo e depois do Espírito Santo. Antes do Espírito Santo, uma prova teimosa, difícil. Depois do Espírito Santo, me crucifiquem de ponta cabeça, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Uau! Que tremendo isso! Por quê? Porque agora ele era uma testemunha, porque a razão de Deus foi transferida através do seu Espírito. Quem é morado do Espírito Santo aqui? Uau! E depois nasceu a igreja. Agora, qual é o propósito da igreja, irmão? É levar esse DNA a todas as nações. Por quê?
É interessante que eu acho muito massa, quando a gente olha para a Bíblia, olha só, a palavra é, vai até os confins da terra. Aonde eles estavam? Os confins da terra era gente, você sabia disso? Geograficamente? Os confins, ou a terra mais longínqua, era gente. Eram as Américas, é para o outro lado. Vai até o confim do mundo. Sabe o que está acontecendo agora? Os confins ouviram o Evangelho. E agora eles estão retornando, anunciando que o fogo ainda queima. E quando ele voltar, irmãos, ele vai ver que esse Evangelho chegou até os confins e agora está voltando ainda com fogo. E isso é importante. O que eu acho mais lindo no Brasil, que veio de brasa, a gente foi chamado para queimar para o Senhor das ações. E brasileiro, irmão, sabe queimar. E isso é muito legal. Muito legal. Agora, qual é o chamado da igreja? Deus primeiro prepara o envio antes da igreja nascer. E Ele separa os enviados. Ele disse a essa equipe apostólica: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Ele direcionou o fundamento apostólico para o envio. E a igreja nasceu. E aí desceu o Espírito Santo. Quando acontece o dia de Pentecostes, a palavra diz que os apóstolos ficaram em pé. E um homem chamado Pedro começa a explicar o que estava acontecendo. Eu achei isso tremendo. Por quê? Porque eles estavam fundamentando a ação do Espírito. É como se eles jogassem um balde de água fria. Agora vocês vão parar de falar em línguas para ver cá. Vamos entender o que as Escrituras estão dizendo acerca do que está acontecendo. O que está acontecendo é que Joel profetizou que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Agora não era só os judeus, agora era nos gentios. Ou seja, esse escândalo da palavra agora trouxe vida para dentro deles. E eles seriam modificados para sempre, de uma vez por todas. E a igreja nasce. Mas Deus protegeu o envio antes da igreja nascer. Irmãos, deixa eu falar uma coisa que eu não vou entrar e eu vou encerrar com isso. Só para você pensar, eu gosto de deixar algo para pensar. Onde está missionário nos 5 ministérios? Eu gosto do barulho de grilo, é muito legal. Aonde você viu na Bíblia que a igreja ordena missionário? Você viu Jesus fazendo isso? Você viu os apóstolos fazendo isso? Eu tive uma crise um tempo atrás. Um pastor me ligou: pastor, você pode vir aqui para ungir um missionário? Aí eu tenho que dar a feliz notícia para o irmão: irmão, não existe isso. Como assim? Mas a igreja sempre fez. Não tem fundamento bíblico. Mas espera aí, então não existe missionário? A missão de Deus, lê Efésios, a missão de Deus está sobre a igreja. Se a missão de Deus está sobre a igreja, somos todos missionários, irmãos. Com esse pensamento, a gente para de terceirizar a nossa responsabilidade. Tem gente que acha que só porque dá dinheiro está fazendo missões, irmãos. Se você se responsabilizar pela causa, aí sim você está fazendo missão. Agora a gente tem que parar de selecionar um povo e chamar eles de missionários, porque daí a responsabilidade de fazer é deles, não é nossa. Os missionários não são abandonados em campo. Os missionários são abandonados no seio da igreja. Porque quando acontece envio, não tem fundamento apostólico. E não sabe o que estão fazendo. Você já viu quando a gente envia evangelista para missões, para as nações? Eu não tenho problema em usar o termo missionário, irmão. Mas todo mundo é. Se eu ungir alguém a missionário, é como eu ungir, se já é como eu pegar ele e ungir a ser humano. É como eu pegar ele e ungir a homem. Ele já é, espero, né? Ele já é, homem. Essa calça aí, não sei não, mano. Ele já é homem. Então, cara, a igreja, ela está sobre a missão de Deus, ela é a missão de Deus. Como é que eu vou ungir, irmão? Deixa eu te dizer uma coisa que você vai ficar pasmo. E eu estou aqui com o Joab. Depois, se for heresia, ele arruma. Um cara tão inteligente desse, tão bonitinho. Eu gosto de bagunçar o cabelo. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, cara. A gente tem que parar com algumas coisas que a Bíblia não diz, sabe? Isso tem prejudicado.
Isso tem prejudicado. A gente começa a querer repetir. Deixa eu falar uma coisa para você que vai chocar. Você sabia que no Novo Testamento não tem ordenação com óleo? A ordenação com óleo, ela funcionava para reis, profetas no Velho Testamento. Tem gente que está discutindo se eu vou ordenar agora com chifre ou não posso usar mais eu não posso usar o vaso, agora tem que ser o chifre. Isso nem acontece no Novo Testamento, cara. Por que a gente faz? Como um ato simbólico. Aí não há problema. Levão, ordena com óleo? Ordena como um ato simbólico, irmão. Beleza, de boa. Mas eu não acredito que o óleo é um ser mágico, é uma varinha mágica. Você vai passar a ser um pastor a partir do momento que eu jogo óleo sobre a sua cabeça. Isso é idiotice. Vou aproveitar que eu estou gravando, ser bem direto assim. O que acontece? Por que ato simbólico? Porque eu estou apenas comunicando a toda a comunidade que há uma porção do Espírito dentro dele e que esse cara, ele é um pastor. Então eu fazer algo simbólico para apresentar à igreja que esse cara tem esse chamado, tem essa porção do Espírito, perfeito. Se eu escolho segundo a minha medida, eu vou escolher aquele ali, pastor, porque aquele ali é mais jeito. Eu vou escolher aquele. Irmãos, às vezes eu ordeno pessoas, mas o Espírito de Deus não deu essa porção à pessoa. Ela vai ficar doente. Ela não vai ter capacidade de funcionar, porque ela não recebeu a porção do Espírito. Quando eu entendo que é Deus que faz, que é o Espírito que libera os 5 ministérios dentro da igreja, eu como pastor não tenho controle. Não tenho controle, meu papel é só reconhecer pelo Espírito. Então aí Deus começa a levantar como Ele quer e quando Ele quer, do jeito que Ele quer. E aí eu não faço semelhantes a mim mesmo. Eu deixo para que Deus gere os filhos na igreja. E se tem uma coisa que a igreja precisa, é que os 5 ministérios se levantem, porque a edificação da igreja depende disso. Deus, através de Jesus, reconheceu quando levantou primeiro uma equipe apostólica. Quando a palavra fala primeiro aos apóstolos, não é que eles são os maiores, é que a primeira movimentação de alcance são os apóstolos, depois os profetas, depois mestres, e aí a palavra vai. E aí traz operação de milagre, ou seja, coloca uma coisa em ordem, porque a primeira movimentação para alcance tem que acontecer por enviado. Quando você manda para uma nação um evangelista, por exemplo, sem um fundamento apostólico, ele vai funcionar como um evangelista, de levar o evangelho para dentro. O evangelista, ele enxerga a gente na praça, não na igreja. E aí ele vai lá, aí ele começa a ganhar gente. O que ele vai fazer agora? Aí a igreja é cheia de pecado, porque não tem o pastor. Por isso que precisa ter fundamento, você entende? Para a gente entender os processos. Dos discípulos nasceram os apóstolos, dos apóstolos veio o Espírito Santo, surgiu a igreja. E depois, alguém que foi nascido e fora de tempo, chamado Paulo, viu a divisão dos 5 ministérios da igreja pelo Espírito. Uau! E ele começou a ver que realmente era algo de Deus para a igreja e não da igreja para Deus. É algo que Deus deu segundo a medida de graça e que a gente só precisa reconhecer. Agora, o problema, irmãos, que às vezes a nossa razão não é segundo o princípio, é segundo a nossa axiologia. E a gente começa o termo missiologia parece que sumiu nos nossos dias. As pessoas não entendem mais qual a missão da igreja de fato. E quando não entende a missão de Deus, cria uma missão para si mesmo. Se ocupa com coisas que Deus não disse. Isso é um perigo. O pior estado não é o cara que só se opõe contra Deus, é quando ele faz algo em nome de Deus que Deus não disse para fazer. E aí ele se perde e ele não entende porque que Deus não abençoou, porque Deus não mandou. Abraão, irmãos, é o pai da fé, não é? O que veio antes da fé de Abraão? A palavra. Deus deu uma direção através da palavra para Abraão. E se ele vivesse a palavra, ele entraria no estado de fé. A palavra vem antes da fé, meu irmão. Então o que eu preciso entender para poder desenvolver a minha fé? A palavra. Por isso que ele deixou a palavra escrita, para que a gente se desenvolvesse. Agora essa palavra, ela precisa se tornar minha razão. E ela precisa trazer caráter para os meus pensamentos. Então eu já não faço mais segundo o que eu quero, eu faço segundo o que Deus deseja. Porque eu entendo os desejos de Deus, porque esse desejo está no meu pensamento. Fique de pé comigo, em nome de Jesus. Nossa fé está
queria que você, nesse momento, tirasse um período de oração, amém? Eu queria que você se desligasse de quem está ao seu redor agora e se conectasse com o Pai, com Deus, através do Espírito, e começasse a colocar o seu coração na presença de Deus. Irmãos, uma coisa que eu entendo quando Deus toca a nossa razão, é que a nossa razão não tem a ver com isso aqui, ó. O nosso apóstolo falou esses dias, ele tem a ver com isso aqui, ó. Precisa ter amor naquilo que fazemos. A gente precisa entender, através do amor de Deus. Comece a orar, em nome de Jesus, que o Senhor toque na sua razão nessa noite, que cada vez mais você se desenvolva, que os teus pensamentos sejam pensamentos de Deus, que você possa ver não segundo o que o mundo está mostrando, que as pessoas estão dizendo, mas segundo aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem lançado sobre a sua vida, não através da decepção, não através do pecado, ou através da desordem, da desistência, mas através da insistência e do amor, da graça de Deus na sua vida. Comece a orar em nome de Jesus, levante a sua voz a Ele, deixe Ele te tocar mais uma vez, deixe Ele trazer essa consciência. Você só vai ter esse nível de entrega, você só vai até as últimas consequências, se esse pensamento tomar conta do seu ser, se a razão de Deus estiver aí, porque a razão de Deus, ela nos faz perdoar ainda mais, ela nos faz perseverar ainda mais, ela nos faz insistir ainda mais, ela nos leva a uma medida muito maior, coisas que esse mundo não viu, porque esse mundo não conheceu a Deus através da sua sabedoria, porque não entendiam qual era a razão de Deus, não pensavam como Deus, não pensam como Deus. Então Deus teve que trazer essa loucura da pregação, para que pudesse sacudir essas pessoas, e para que elas entendessem que a sabedoria de Deus é muito maior que a sabedoria desse mundo. E Deus quer despejar a sua sabedoria através de nós. Ele quer que essa sabedoria seja vista através da sua vida. Ore ao Senhor. Enquanto o pessoal libera uma canção, é o seu momento com Deus.
Os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa fé, esperança estão em Deus. Os céus fechados se abram. Ah, nos ajuda, Senhor. Grande Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Somos gratos ao Senhor por essa palavra. Amém. Isso é ouvir alguém que flui no apostolado. Não tem como você ouvir um apóstolo sem ouvir esse nível de mensagem e profundidade. Que o Senhor dê graça para nós. Se começou assim, imagina como é que vai ser amanhã, depois da manhã, né? E a palavra ela é muito concisa. Nós precisamos tudo que vai ser liberado ser construído em cima de uma base muito bem firmada. Então tudo que vai ser liberado aqui, o alicerce já foi lançado hoje. Amém? Primeiro passa o prumo para depois construir as paredes. Eu creio que essa noite foi noite de já liberar algumas réguas, alguns prumos, algumas medidas sobre aquilo que o Senhor está apontando para nós. Amém? Glória a Jesus. Diga para o seu irmão aí, tá bom assim? Tá bom. Hoje o Espírito Santo quer assim. Nós vamos terminar assim. Vai embora pensando. Tá bom? Amém? Glória a Jesus. Deus abençoe. Levante a sua mão. A nossa cafeteria está aberta. A loja Atos Store também está aberta. O apóstolo Gladson tem os seus materiais que estão ali. Tudo que é comprado ajuda a missão Ásia. Então Deus abençoe, passe ali. E amanhã nós estamos aqui às 8 horas da noite. Amém? Venha, fique firme aí na campanha das 7 quinta-feira. Tá bom? Amém, gente? Meu Deus do céu. E às 6 da manhã o pessoal estamos aqui orando. E não esqueça de ficar firme no teu propósito de jejum aí. Jesus Cristo é. Ele é. Jesus Cristo é. Senhoras e senhores, boa noite. Obrigado, apóstolo Gladson. Deus abençoe, meu irmão. Como